A maioria das pessoas não entende uma coisa muito básica, que os fornos são feitos de materiais diferentes. Isso é importante porque dependendo do material que é feito seu forno, ele vai deixar mais quentinho lá dentro ou menos quente, ele vai perder mais calor para fora, tá? E isso varia do quê? Varia, infelizmente, muitas vezes até do preço, não é só da marca, não. Porque antigamente tinha umas marcas que não eram nem famosas, mas que tinham um isolamento muito bom. Não vamos aqui citar nomes, tá? Quando eu citar nome, é nome de quem eu conheço, mas assim, tem umas marcas que eram bem legais antigamente, né? E tipo a GE. A GE era bem legal, mas bem legal mesmo. Mas eu tô dizendo da GE tipo 10 anos atrás, mais de 10 anos. E os materiais às vezes mudam, seja para economizar o custo da alguém que está fabricando, ou, assim, para ser melhor desempenho e cobrar mais caro. A verdade é essa. Então, às vezes, quando você está numa faixa de preço de forno de casa, você sim vai pagar mais caro para ter um forno com isolamento melhor. E para quem está fazendo pão em casa, isso com certeza é melhor performance, tá? A gente sabe que temos diferentes formas de calor. Então a gente tem a chama, tá? E tem elétrico. E vocês têm que entender que nos elétricos a gente também tem diferentes tipos de potência, tá? Assim como no gás, você também vai ter diferentes tipos de potência daquela chama. Só que no gás tem outros probleminhas, porque a gente tem bujão e tem gás de rua. E ainda subdividindo no gás de rua, a gente tem, dependendo do prédio, a vazão daquele gás. Às vezes, o momento que está todo mundo usando, o teu gás fica fraco, tá? No prédio. Aqui no meu prédio acontece isso. E o bujão é pior ainda. Se a pessoa não tem muito hábito, ela não está acostumada a saber quanto que rende aquele bujão, muitas vezes no melhor da festa, acaba. E aí, meu filho, tá com o pão lá e acaba o negócio do bujão. E aí? Acabou, né? Vai ter que trocar, vai ter que parar tudo. Então, isso tudo é o hábito da pessoa e o traquejo que ela tem com o equipamento dela, com a fonte de calor e como que ela conhece esse tipo de material, tá? O tipo de material do seu forno, se você quiser pirar, você vai no manual, você vai no Google, você vai em fóruns, você pesquisa e se inteira do seu material do seu forno. Geralmente as pessoas começam a fazer isso quando elas acham o forno dela muito ruim, tá? Elas acham o forno delas muito ruim, a ponto de começar a pesquisar todos os detalhes para o próximo forno. E aí realmente isso vai do tempo de cada um, da paciência de ler os reviews, entrar nos fóruns e falar mesmo com amigos e perguntar para quem entende, de aceitar ou não recomendação, que recomendação é uma coisa muito difícil, assim dizer, né? Eu, pelo menos, não fico recomendando, porque, na realidade, a pessoa não quer uma recomendação. Ela quer que a pessoa que está recomendando passe a mão na cabeça para a escolha que ela já fez. E isso é muito complicado. Então, é um dos motivos que eu recomendo o mais picareta de todos, que as pessoas nem gostam que eu fale picareta, porque ele é simplesinho, gente. Que é o Britanniazinho que não faz mal pro bolso de ninguém, né? Quando eu falo para vocês aqui das diferentes distribuições e diferentes potenciais, isso a gente pode falar para os dois tipos de forno, tanto gás quanto elétrico. O que é uma diferente distribuição? A gente sabe que o calor que está na porta não é igual ao calor que está no fundo, tá? A maioria das pessoas que assa mais de um produto de uma vez dentro do forno, ou vários produtinhos, tipo vários biscoitinhos, verifica isso com muita facilidade pelo fato dele alguns dourarem com mais facilidade do que outros, tá? Então tem muita gente que roda, tem muita gente que já fica com aversão de colocar num canto do forno, aí bota só mais no outro canto, porque às vezes o forno também é desnivelado. Então, cada um vai mapeando os problemas e as coisas boas do seu forno, porque nenhum forno é 100% ruim e 100% bom, tá? O que varia é a habilidade da pessoa que está interagindo com aquele forno de usar as coisas em seu benefício, entendeu? Tipo, se você tiver que rodar, tudo bem. O problema é você ficar olhando pro troço e falar, ai, o que eu faço? Ai, o que eu faço? E não tem a iniciativa de rodar um tabuleiro. Aí fica complicado, né? Não tem a iniciativa de deixar mais tempo aquecendo. Não tem a iniciativa de não assar um monte de coisa de uma vez que você já percebeu
que seu forno não é potente para assar muita coisa de uma vez. Então, algumas vezes você tem que aceitar que você vai ter que trabalhar de mais fornadas, mais vezes, colocando coisas no forno, e outras pessoas não. Então é nesse momento que você não pode comparar o seu forno com o do vizinho, literalmente isso, ou com o do amiguinho. Por quê? Porque mesmo sendo às vezes da mesma marca, existe diferença de modelo. O novo Britânia não tá igual ao meu Britânia, que é o Britânia antigo, tá? Então essas coisas interferem. Então não criem obstáculos, mesmo quando vocês têm um equipamento muito parecido, seja com o meu ou seja do colega de vocês. Os diferentes potenciais, aí a gente vai falar de chamas e carga elétrica mesmo, por quê? Às vezes você liga todas as resistências do seu forno elétrico e, cara, o bicho demora muito para subir a temperatura. E aí como é que você vai saber isso? Eu gosto de recomendar muito esse termômetrozinho aqui. Eu não sei onde eu comprei, o Rodrigo comprou para mim no Mercado Livre, tá? Tem gente que compra e ele escurece. O meu vive dentro do forno, tá? Já caiu, ele serve, ele tá guerreiro, mas tem gente que já esfumaçou. E aí você, nesse momento, você compra de outra pessoa, né? Aquele, você marca a pessoa que você comprou e não compra nunca mais desse sujeito e compra de outro. Eu não sei quem eu comprei. Mas tem um site, o site do Manetom tem, acho que esse termômetro. Eu acredito que deva ser de confiança, porque ele não vende nada ruim. Então, quando você coloca esse termômetro aqui, eu coloco na porta do meu forno. Na porta não, bem no início. Por quê? Porque eu quero enxergar, tá? E porque a minha panela, ela ocupa grande espaço do meu forninho. Então, eu não consigo ajustar esse termômetro com a panela, botando isso aqui lá no meio ou no fundo. Eu fico sem ver, sem controlar a temperatura. Mas o que é ideal para quando você está começando? Você coloca o termômetro lá atrás, vê quanto é que ele mede lá atrás. Depois você coloca no meio, depois você coloca na porta. Por quê? Porque você vai tendo noção da variação da temperatura. Ah, isso é coisa de louco, não vou fazer. Cara, então, pra que você tá aqui, né? Porque assim, tô te falando a parada que vai fazer a diferença. Então, se você vai começar a discutir, tipo, ah, não vou fazer, isso é coisa de doido. É coisa de doido. Por quê? Porque quando você não mapeia todas as zonas perigosas do seu forno, as zonas que você não conhece, que é igual quando você está dirigindo. Quando a gente está dirigindo, geralmente a gente perde a atenção e vai olhar e no ponto cego não vê. O ponto cego é uma coisa que você não está vendo. Então, se você não sabe a temperatura de todas as zonas do seu forno, é o seu ponto cego, é onde você vai errar, é onde você vai se iludir, é onde você vai começar a cair sempre no mesmo erro. Então, as resistências, às vezes, elas demoram para aquecer porque o forno também não tem isolamento necessário. Então, mesmo ele sendo elétrico, o desempenho dele não é tão bom, como é o caso do Britânia. Ele demora para aquecer, tá? Mas o custo-benefício vale a pena. O que a gente faz para melhorar isso? Eu costumo colocar uma pedra, mas no início eu não colocava a pedra, tá? Eu colocava simplesmente a panela e deixava mais de uma hora ligado. Eu deixava mais de uma hora ligado. Por quê? Porque quando a gente abre o forno, um forno pelo menos pequeno, que aquela panela grande vai sair toda de uma vez, você vai ficar muito tempo com aquela porta aberta. E aí a temperatura cai. Então você precisa estar com o forno muito quente, porque é um forno de casa, não é um forno profissional, para ele se recuperar, tá? Porque você ainda vai ter que tirar aquela panela, colocar o pão lá dentro e abrir de novo o forno num curto intervalo de tempo, quando ele ainda está se recuperando. Então, se você não tem a paciência de esperar por muito tempo que ele aqueça além do que você precisa, ou que você aqueça ele no máximo que você conseguir aquecer, tchau, você vai errar, tá? E essas distribuições, elas interferem no potencial? Interferem. Interfere, tô mandando a Malu ficar quieta, porque me distrai. As diferentes distribuições de calor interferem com os potenciais, elas conversam, tá? Quando um forno tem uma boa distribuição de calor, às vezes você acaba disfarçando o pouco potencial. O Rodrigo ia explicar para vocês isso muito bem, sabe? Só que ele ia dar uma viagem que vocês iam ficar com um nó na cabeça, que ele já me explicou isso de várias formas.
No final da história, o que você tem que ver é sempre a temperatura que está lá no seu termômetro. Essas outras coisas de potencial, de distribuição, essas coisas que o técnico pira no equipamento, fazem muito mais diferença quando você pula para um profissional. Quando você está em casa, efetivamente, você tem que se preocupar em saber qual é o máximo de temperatura que seu forno consegue chegar, em quanto tempo ele vai chegar, quanto tempo e quantos graus cai quando você abre esse forno. Você tem que saber isso. Se você não sabe isso, você começa a trabalhar de uma forma capenga. Você vai meio que empurrando com a barriga, tá? Você não sabe como que é como se você lutasse com um inimigo invisível. Você não sabe. Então você não sabe qual a velocidade que você tem que abrir aquele forno, você não sabe qual a velocidade que você tem que abrir para tirar a tampa da panela. Então, até a sua agilidade muda conforme a qualidade do seu forno. Tipo, um forno profissional, eu posso ser lerda. Por quê? Porque ele tem um bloqueio lá que não cai muito a temperatura. Coisa que no de casa eu não posso ficar muito abusada com a porta aberta, porque vai indo embora, o calor vai embora, tá? Então, essas coisas vocês têm que saber e só vocês vão ser capazes de anotar isso, tá? Quando eu falo para vocês anotarem, essa metodologia de anotar, de investigar, ela não veio do nada. Eu não peguei essa metodologia de um livro ou de um autor. Durante toda a minha primeira formação, eu fui educada a anotar tudo que eu fazia no meu paciente. Então, por quê? Porque na segunda vez que eu fosse olhar, eu tinha que ter um registro de como era. Então, a partir do momento que eu peguei alguns conhecimentos prévios e trouxe para o meu universo do pão, as coisas ficaram muito mais fáceis. Quando a gente fala que nenhum conhecimento você deve deixar voando, tudo você deve usar no seu favor, a seu favor, é verdade. Então, assim, independente da área que cada um aqui é, se é médico, se é engenheiro, eu tenho, assim, alguns perfis de aluno que pensam muito parecido, tá? E aí eu vejo, observo isso porque já tem um tempo, eu pergunto, você é o quê? Você é engenheiro? Geralmente o engenheiro pensa de uma forma, o médico pensa de outra, a professora pensa de uma forma muito estruturada. Então ela faz checklist. Então cada aluno melhora seu desempenho também de acordo com a sua formação. Então isso é muito particular. Então o conhecimento que eu dou aqui para vocês vão trabalhar e vão se apoderar dele e vão otimizar de acordo com a vida de vocês, na casa de vocês. E vão individualizar para a realidade de cada um. Sendo elétrico ou sendo um forno a gás, eles têm isolamento. E o isolamento, ele é de pior ou melhor qualidade também em função do preço, tá, gente? Porque isolamento é uma coisa cara. Então, não se iludam, às vezes, com super designs e super não sei o quê, porque às vezes o forno pode ser até mesmo feio, mas ele tem um bom isolamento, tá? Olha aqui o que eu falei. São tantas variáveis que é melhor você não lutar. É melhor você não ficar achando o seu forno ruim, tá? É melhor você descobrir tudo de ruim que ele pode ter para você tirar o melhor daquele forno, tá? A única coisa que você pode fazer é se juntar a ele, né? Tipo, não pode vencer, junte-se a ele. É a melhor coisa, porque é o forno que você tem lá disponível na tua casa e para que você vai gastar dinheiro se você pode tirar proveito dele, se você aprender a usar os pontos fortes e os pontos fracos do forno, tá? E como que eu recomendo vocês fazerem isso? Mapear e diagnosticar. Eu gosto muito de fazer, tá? Com coisas simples, com biscoito, com bolo, tá? Receitas que vocês executem com facilidade e sem medo, tá? Sem medo até de perder tempo, porque a maioria das vezes o processo do pão a gente usa um tempo muito grande, então a gente não quer errar, ou pelo menos não gostaria, né? E fica muito frustrado quando erra. E geralmente o erro no forno vem da falta de paciência na etapa anterior. Na etapa de quê? De conhecer o seu forno. Então, se você tiver a paciência de fazer, sei lá, um comparativo de encher o seu forno com a prateleira de biscoitos e ver onde é que está dourando mais, ou colocar 2 bolos. Quem faz muito bolo é muito craque de forno. Por quê? Porque o bolo aparece na hora. O bolo sola, entendeu? O bolo não cresce. Então, o pão, de certa forma, depois que passa um tempinho, você pode se dar o luxo de abrir o forno, rodar. Bolo não, bolo você tem que respeitar.
você tem que saber trabalhar melhor ainda, na minha opinião, tá? Eu acho que assim, bolo é uma coisa bem difícil, tá? Tão difícil quanto o pão ou mais, tá? Porque muitas vezes você reaproveita o seu pão e vira torrada e o bolo não vira nada. O bolo vai pro lixo. Quando sola, fica impossível de comer. Eu não gosto de bolo solado, faz mal. Então é o seguinte, mapear e diagnosticar é uma etapa que vocês não podem pular, de maneira nenhuma. Pulou, deu mole, na hora que eu for fazer auditoria, tipo, você começar a me perguntar se você for meu aluno, e você não souber todos os itens do seu forno, como é que a gente pode dar um passo adiante para ajudar? Não pode, por quê? Porque a gente não sabe a entidade que está lá na sua casa, né? Não sabe o que é, né? De que se trata. Resolvida essa etapa. Rodrigo, quantas pessoas tem aí na sala? E quantos likes temos, Rodrigo? Nossa, parece Silvio Santos, né, gente? Pô, gente, dá esse like aí, o dedo não cai, não. Tu tá aqui? Tô doente. Gente, assim, eu falei que não ia falar de marcas. Vocês estão me obrigando a falar a verdade. Detesto a Electrolux, detesto. Detesto porque eu tive experiências péssimas com a Electrolux. E é isso aí, ponto. Vamos seguir, porque não tenho boas fases para lembrar da Electrolux. Né? Mas o meu fogão de gás, tipo cooktop, é Electrolux porque era o que tinha de mais barato e Rodrigo é assim, gente. Então, assim, é a vida que segue, né? É Electrolux ainda. Mas olha só, quando a gente resolve essa etapa, que é bem grande do forno, e que a gente fica um bom tempo apanhando do forno porque a gente quer, porque isso é uma escolha, tá? Isso é uma escolha que se chama o quê? Preguiça. Preguiça é uma palavra que eu falo aqui em casa que o Rodrigo detesta, que é a procrastinação. É você empurrar com a barriga, adiar um negócio que você sabe que tem que fazer, cara. Que é chato, que você sabe que tem que fazer. Se você pegar e falar assim, cara, meu pão vai ser maneiríssimo, vai ser sinistro, vai ser foda, você vai fazer a etapa do forno, entendeu? Agora, se você ficar achando que é chato a etapa do forno, então, cara, teu pão vai sempre ficar aquela meleca. Você sempre vai ter problema no pão e não vai saber o que é. Pelo menos isola o fator forno, entendeu? Conhece bem seu forno para, se for possível, jogar a culpa nele. Mas se não, você já isola. Então resolveu isso. Esse tipo assim, cara não é meu não, tá? O cara é meu, mas o tipo assim, cara é do meu amigo Eli. Quando a gente fala muita coisa por aqui e pelo mundo, às vezes você tem que sentar com alguém e esse alguém às vezes é seu caderninho, tá? E só ele vai te aconselhar. Por que eu tô te falando isso? Porque em algum momento você vai ter algum livro, você vai baixar alguma coisa da internet, seja material meu, seja um livro online, você vai comprar e-book, né? Tem agora Kindle, né? Opção Kindle, lá. E aí o que acontece? Fora essa etapa simples de você fazer as suas próprias receitas, eu recomendo muito que você pegue um livro qualquer, que você já tenha, ou que, sei lá, um dia no futuro você vai ter, que as pessoas gostam muito, e escolha uma receita desse livro para fazer exatamente como o livro está mandando. E aí você vê o que acontece na sua realidade. Se ela der certo, que bom para você. Na maioria das vezes não dá, tá? Na maioria das vezes, ou fica cru ou queima. A verdade é essa. E aí o que acontece? O bom de pegar a temperatura do livro e você chegar na sua temperatura é que você começa a fazer médias. As médias são essenciais para quê? Para que você consiga ficar expert em pegar alguma coisa da internet e não errar. Tipo, hoje eu sei aproximadamente deixa eu ver, 1, 2, 3, em 4, Prática Ramalhos, tem outro que usava na faculdade. Cara, acho que tem 4 marcas de forno profissional que eu já entendo mais ou menos a variação, até quando eu mudo de lugar, tá? Até tipo quando eu vou num outro Ramalhos, mesmo sendo igual ao meu, eu já entendo a variação de temperatura. De tanto que eu já apanhei e já fiz esse manualzinho mental no meu caderno. E forno de casa era o Electrolux, o Brastemp, que era de um amigo meu que foi embora, né? E o Britânia. O Britânia, então, sou craque expert master no Britânia.
Por quê? Porque eu peguei e comparei todas as temperaturas de dados de livro de receitas com o meu. Comparei todas as temperaturas dos outros com o meu. E aí agora, até quando eu recebo, faço um curso, porque eu compro muito curso online também. E aí quando eu pego um curso de cookies, né, ou pego um curso de bolos de alguém, e eu vejo a temperatura, eu sei que no meu forno, dependendo do forno que eu vou assar, muitas vezes eu não vou poder fazer aquela temperatura, tá? E quando vocês vão ver, na maioria dos materiais dos profissionais de alto gabarito, eles falam, gente, temperatura é muito particular de cada forno, né? E de cada profissional. Por quê? Porque profissional operador, né? Vamos dizer que o fazedor em casa é um profissional de casa. A pessoa que está operando também tem a destreza de abrir rápido, fechar rápido, de colocar menos ou mais quantidade, de saber otimizar a quantidade de calor para a quantidade de produto e volume de produto que está assando dentro daquele forno, né? Então, isso é tudo muito particular. E enquanto não roda o tempo, sabe? Não roda o tempo, vocês não têm o traquejo. Então, também não se cobrem do dia para a noite de ter todos esses dados que vocês vão computando ao longo do tempo, tá? Sempre que vocês pegarem uma receita de primeira vez, façam essa anotação. E se a receita dá errado, que bom, você já tem o parâmetro do errado. Você já sabe que naquela temperatura no seu forno queimou, ou naquela temperatura no seu forno por aquele tempo ficou cru. Você vai ter que ajustar. Então, isso são coisas que ninguém te diz, que é só a prática. E aí muitas vezes a pessoa fala assim para você, ah, isso é traquejo, ah, isso é macete. Não, gente, isso não é macete. Isso é a pessoa te explicar realmente o que faz a diferença. É te explicar aonde que você tem que olhar o seu erro. Tipo, o que você deve, ó, lá do início. Quem não sabe o que busca não identifica o que acha. Se você não sabe o que está procurando, quando ficar queimado, você não vai entender. Se você estava testando a temperatura do seu forno e queimar, você não vai entender que o queimado serve para você que aquela temperatura não serve, é alta, entendeu? Então, assim, errar é preciso. Quando você só acerta, é bom? É maravilhoso, mas também é muito ruim, porque você não sabe consertar as coisas. Você acaba ficando vendido. Quando você vai para uma outra casa, para um outro universo, você não consegue adaptar. Você sofre. Então é muito melhor apanhar em casa, eu sempre ouvi isso, que é muito melhor apanhar em casa do que apanhar na rua, porque a porrada na rua vem com muito mais força. A grande verdade que eu sempre ouvi era essa. Então que era muito melhor apanhar em casa. E é em casa mesmo que é para apanhar. Lá no seu buraquinho, é você sentar e ficar, é tempo. Então deixa eu botar aqui. Dessa forma, você vai chegar no seu protocolo. Cara, uma parada assim, bem médica mesmo. Quem aí já não foi ou não ouviu aquele negócio assim, ah, me passa a sua dieta? Cara, não existe isso. Qualquer médico fica arrepiado. Por quê? Porque dieta é um protocolo individual de cada paciente, né? Então, cada um é um. Cada protocolo é um protocolo. Cada casa vai ter um protocolo de pão. Por quê? Porque o protocolo é individual do seu forno, do seu tempo, da sua temperatura ambiente, do seu traquejo com o forno. Tem gente que tem medo de forno, gente. Tem gente que usa luva até aqui. Eu não uso luva. Por quê? Porque eu aprendi a perder o medo do forno. Porque a minha mãe me fez ter muito medo de forno, tá? Até mais ou menos assim, vou falar a verdade. Até mais ou menos uns 17, quase 18, eu não botava nada no forno. Eu tinha que preparar a massa do bolo, sério. E a minha mãe que botava no forno, porque a minha mãe tinha medo que eu me queimasse. Então vocês imaginam como é que foi o bloqueio para eu vencer o medo de me queimar no forno, né? Então, assim, eu entendo que as pessoas têm medo mesmo, usam luva, usam muita coisa. Eu uso pano, tá? E também não tenho muita sensibilidade na mão. Então, às vezes, quando vocês olharem algum vídeo que eu tô pegando, é porque eu realmente não tenho muita sensibilidade. E aí eu acabo sentindo menos o incômodo do calor na minha mão, tá? Mas eu sinto. Mas quando eu sinto, o Rodrigo já se queimou. A verdade é essa. É verdade. E é pra tudo, até pra comida também. Eu, às vezes, como um negócio que tá muito quente, o Rodrigo vai me imitar, ele come, ele se queima, tadinho.
E ele fica revoltado comigo, me xinga. Mas é isso. É o hábito de cada um. Você vai ficando um pouco que resistente. A mão do Rodrigo é macia, a minha mão é áspera. Pra vocês verem, né? Mão de moça, mão de brucutu. Eu. Então, assim, chegou no seu protocolo, você tem como que você sabe trabalhar, você já sabe que lá adiante, quando seu pão estiver fermentando, não adianta você olhar lá na geladeira, ai, meu pão ficou pronto, meu forno tá frio. Cara, assim, não deveria nunca acontecer. Por quê? Porque se você fez toda a parte de diagnóstico do seu forno e você sabe que seu forno demora mais de 1 hora para chegar na temperatura, teu pão vai passar. Entendeu? Então isso vai lá na frente, vira uma bola de neve. Toda vez que você não faz o trabalhinho do forno, que é chato, antes, lá no futuro você paga o preço por isso, por não ter feito esse seu protocolo. Quando a gente vai fazer pão e a gente pensa em forno, eu vou falar para vocês que eu sempre sonhei muito em ter fornos profissionais. Sempre. Sempre sonhei muito, tá? Mesmo antes de largar a minha primeira profissão, eu sempre quis ter tudo profissional, tá? Eu sempre tive muito problema com isso e é um problema mesmo, um problema terapêutico. Eu, sempre que eu olhava qualquer coisa de cozinha, eu comprava profissional, comprava mais caro, me endividava, sempre comprava profissional. Porque meu pai falava que o profissional sempre era melhor, entendeu? E aí eu cresci achando isso. E muitas vezes não é necessário. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai ver panela, termômetro já mostrei pra vocês. Cara, lógico que existem, tipo assim, cara, existem vários termômetros muito mais maneiros do que esse. Mas esse é um termômetro que super funciona, tá? Então não precisa ficar maluco no banco da pracinha querendo comprar o termômetro profissional. Que nem eu, que sou maluca, comprei o termômetro profissional. Então não precisa. Algumas coisas você pode abrir mão, tá? Não são compras urgentes de qualidade profissional. Mas você tem que ter um termômetro. Panela. Daqui a pouco você vem, Rodrigo. A panela é o seguinte. Da mesma forma que a gente tem diferentes tipos de material que são feitos nossos fornos, a gente tem vários tipos de materiais de panela. A gente tem ferro esmaltado. Tem ferro esmaltado que por dentro é um tipo de tratamento branco, que a Le Creuset. Tem o outro que é a Staub, que é outro tipo de tratamento por dentro. Tem outra panela de ferro que é totalmente pretona, não é esmaltada por fora. Tem panela de ferro que ela é toda de ferro mesmo, até as alças. Tem outras que são de madeira, é até perigoso porque às vezes ela arrebenta, ela não aguenta, de tanto que fica no quente. Tem gente que quer fazer com panela de barro. Ao longo do tempo tem que estar preparado para perder essa panela, porque o barro, que a panela vai ficar esquentando sozinha, vazia, dentro do forno. E isso não é legal para panela de barro, tá? Então ela acaba diminuindo a vida útil. A panela de barro é legal? É, mas é legal para cozinhar longas preparações com alguma coisa lá dentro, porque aquilo vai trocando calor de outra forma. O calor é conduzido de uma forma que não vai afetar tanto o material rápido. Quando você está aquecendo alguns tipos de materiais sozinhos, eles não são muito resistentes a longo prazo. Não quer dizer que você vai fazer um pão e a panela de barro vai se perder. Mas assim, esteja preparado para a panela rachar, né? Para a panela ir para o lixo. A panela de pedra-sabão, que é uma outra opção também que eu gosto, ela chega a aquecer mais até do que a minha panela Staub, por incrível que pareça, tá? E é muito boa, por quê? Porque é uma opção muito barata, assim, e fácil para quem está às vezes em Minas, e, pô, aqui pelo Rio, Caminho, Espírito Santo, tem muito dessa panela. Você tem que curar ela, aí cada pessoa que vem, tem gente que já vende ela curada, tem gente que não vende, aí te dá lá um manualzinho de instrução, aí vocês vêm lá numa pessoa que vocês comprarem. Mas o fato é que tem gente que faz em panela de ágata, tem gente que faz em panela de vidro, tem gente que faz com 2 assadeiras, que eu acho super perigoso, aquelas assadeiras super profundas, aí bota uma assadeira em cima da outra, né? Tem gente que faz, cara, o povo é criativo, no saco. Tem gente que faz, deixa eu lembrar, em panela de aço. Todos esses tipos de material, assim, eu tenho preferência? Tenho. Tenho recomendação? Tenho. A primeira recomendação para mim é panela de ferro. Tá? Então, panela de inox também. O que acontece?
Todas as recomendações passam por aquele caminho que eu falei para vocês, tá? Que são as objeções de vocês. Quem não tem panela de ferro quer ouvir que pode fazer com a outra panela. E aí a pessoa não gosta quando você dá uma recomendação que a panela que ela tem não tá lá. Então assim, abre a sua mente para ouvir a recomendação. A recomendação é o quê? Panela de ferro ou panela de pedra. Não quer dizer que você não vai fazer no saco, na assadeira. O que você tem que entender é que o seu protocolo, se você está usando a panela de aço inox, vai ser diferente. Por quê? Porque o tipo de dilatação e o tipo de quantidade de calor que aquele material acumula é diferente de um ferro. Ferro é diferente de aço, que é diferente de vidro, que é diferente de alumínio, né? Que é diferente de saco. Então, todo mundo consegue fazer sim e não. O grande problema é a pessoa que está fazendo no aço querer fazer igual a pessoa que faz no ferro. Então, assim, se você escolheu não comprar, se você quer fazer no aço, então você vai pegar e passar pelo processo de desenvolver o seu protocolo de temperatura, de que quer que seja, para trabalhar bem naquele material, tá? Até você tirar o resultado que você quer. Se você fizer de tudo, subir temperatura, fizer tudo, e não conseguir o resultado, cara, compra a panela e sofre menos. Compra a panela de ferro e sofre menos. Porque assim, eu acho que o custo-benefício vale a pena. Porque afinal de contas é um pão que é para você relaxar, é para você curtir, é para você complementar uma mesa. A maioria dos meus alunos faz para quê? Para complementar. São alunos que gostam de cozinhar, que gostam de fazer as coisas em casa. É gente que gosta de fazer, que tem prazer. Então, você criar obstáculos ou querer ser meio MacGyver, Zé Jeitinho, cara, é pior, porque você tá... É um hobby, gente, né? É um hobby. Então, assim, se pro profissional ele busca equipamentos profissionais para facilitar a produção dele, vocês têm que entender que o outro lado, que é o fazer em casa, tem que ser legal. Então, quanto mais legal, quanto mais curtição, melhor é. Então, para que viver o perrengue? Né? Você não precisa ter tudo de uma vez. Por isso que eu botei aqui compras urgentes. Vai fazendo uma coisa de cada vez, sabe? Tipo, faz um pão de forma, porque não precisa de panela, entendeu? Não vive o momento do pão de casca se você tiver apertado de dinheiro e não puder comprar o raio da panela. Ah, então vem aqui me mostrar as panelas, Rodrigo. Gente, Rodrigo vai vir mostrar as panelas. Por que que eu tenho uma Staub? Eu tenho uma Staub porque... Não sou doida. Eu vou contar a verdade dessa Staub, né? Dessa e das outras todas. Então, a Staub é diferente por quê? Porque ela tem essa tampa assim, ó. Que é essencial... Quer aumentar? Não, já apareceu. Ela tem como se fosse umas bolinhas. Vou ficar segurando isso aqui não. Que ela aumenta... Não, leva pra lá. Olha só, gente. O ajudante reclamando. Pelo amor de Jesus, já não se faz mais ajudante, nem marido. Não é aquele cara da Hebe, não. É, o cara da Hebe. Ele falou que é o cara da Hebe. O pessoal aqui é novo, não conhece Hebe, cara. A gente que conhece a Hebe, sim. Eu conheço Hebe também, né? Mas tudo bem. Vou assistir. Então, o que acontece? A tampa dessa panela é diferente da tampa da francesa. Peraí, Rodrigo, não chamei ainda não. Que é diferente da tampa de todas as outras panelas. Por quê? Porque o cara que faz a Staub, ele quer potencializar o gotejamento, a umidade. Tipo, bate lá no teto da tampa, volta, retroalimenta. Por quê? Porque o objetivo é que funcione tipo uma panela de pressão, mas que você não precise botar muita água. Então, muitas vezes eu faço as batatas na manteiga, que o pessoal já viu fazendo, nessa panela só com manteiga, sem água. Então, porque ela tem um potencial para cozinha, não é para fazer pão. Só que, pô, já que eu tenho a parada para cozinhar, vou fazer pão nela também, né? Esse é o meu princípio. Mas você não precisa comprar uma Staub. Mas pra galera que gosta de cozinhar e que tem disponível, compra a Staub, curte todas as etapas do processo, entendeu? Não se priva de comprar, porque a gente só vive uma vez na vida, então vive direito, né? Vive direito. Se é pra ter a panela e você pode, compra Staub. Então traz a outra aqui agora, Rodrigo. Eu esperei o Rodrigo sentar, ele odeia que eu faça isso. Ele diz que eu faço isso de propósito. Até parece. Então essa aqui já tá surradinha. Já tá queimada também, né? É a panela de pedra. Curada. De pedra sabão. O que acontece? Essa aqui não é que vende em estrada, não. Essa aqui tem vende? pra pegar. Mas tem assim estrada. Ela é cinza claro, né? Ela é cinza claro, mas conforme você vai usando a parada também. Então o que acontece?
Eu comprei essa panela por quê? Porque eu tava com pena de ficar usando a Staub, a verdade é essa. E porque eu queria testar um outro material. Eu tinha ouvido falar que pedra também era bom. Eu falei, quer saber? Vamos fazer. E realmente ela guarda bem mais, ela demora muito mais para perder calor do que a de ferro, tá? Isso é verdade verdadeira. Mas eu só saberia aí, só sei isso porque eu testei. Então, assim, nada vai ser mais soberano do que você testar e ver o resultado que deu para você, tá? Então, se você aí fala para mim assim, eu fiz no saco e ficou maneiro pra caramba, não preciso dessas panelas. Que bom, você testou, fez no saco, teve um resultado bom. Então, eu tenho um resultado muito bom com essas duas panelas. Eu tenho uma outra, que é tipo a outra francesa, que ela é esmaltada por dentro, que eu acho perigoso. Por quê? Porque com o tempo o esmalte estoura, tá? Aquele esmalte branco interno, ele estoura. E aí às vezes pode pipocar e pular no olho, então tem que ter cuidado, tá? É só isso. A Staub não tem esse risco, ela tem outro tipo de tratamento por dentro e aquelas outras mais rústicas, que é o pessoal fala a panela de ferro, a panela de ferro, sei lá, também não tem esse problema. Você só tem que ter o cuidado do pegador, tá? Que realmente eu acho que é muito precário. Tem umas marcas que não é legal. Principalmente o pegador da tampa. Quando você está vendo isso, e dentro das compras urgentes, sim, é o papel que a gente às vezes acha que é meio idiota, mas não é. Todo mundo vê que é um papel branco, né? E aí a pessoa, coitada, acha que é um papel manteiga. Gente, não é um papel manteiga, é Doveraça. Deixa eu botar aqui. Doveraça. Cara, o Doveraça é muito bom. Por quê? Porque o Doveraça vende no mercado, gente. E o Doveraça você acha na internet. É difícil? Então o dia que você achar, compra o que você puder. Tá? Compra tudo. Compra. Seja bem egoísta, não deixa pros amigos, compra tudo. Compra porque é a melhor coisa que você faz se você faz muito. E também é bom porque eu uso para biscoito, eu uso para quando vou fazer massa com manteiga, e quando eu quero fazer um assado e eu não quero sujar, ficar lá depois raspando, raspando o pirex. Então eu adoro botar isso, sabe? O Doveraça resolve a minha vida de escravidão, tá? Por mais que eu não faça unha, eu detesto ficar esfregando as coisas, né? Então, Doveraça é a solução da dona de casa moderna, vamos assim dizer, né? Porque coitada da dona de casa do passado, que era eu também, que não tinha Doveraça. Tem outro tipo de papel que é bem... A panela... Não é panela para pão, é bialete, é para cozinhar. A minha panela? É. Cara, a minha panela preta eu não faço não, a bialete. A bialete, ela é uma mistura, ela é um teflon moderno com alumínio e ferro. Ela é um mix de materiais, tá? E a tampa dela é de vidro. Gente, eu nunca tive coragem de botar a bialete, porque eu não tenho necessidade, a verdade é essa. Eu tenho uma panela de ferro, eu sou compulsiva por panela. Eu já fiz tratamento, eu comigo mesma prometi não comprar mais. Então, assim, eu tenho muita panela. E quando eu falo pra vocês que eu poderia fazer nas de aço, poderia, que a minha panela de aço também é maneira pra caramba. Mas eu não vejo necessidade. Porque assim, o aço não me deu um bom resultado quando eu testei. Talvez por quê? Porque eu não tenho a necessidade de apanhar. Já que eu tenho a panela que funciona melhor, eu não fiquei lá tentando, persistindo no aço. Mas talvez se eu só tivesse aço, talvez eu tivesse ficado ninja no aço. Então isso vai da necessidade de cada um. O papel é Doveraça. O outro papel não tem nome. É uma folha, tá? Mais ou menos de 40 por 60, que é o tamanho de uma GN profissional, que é um papel profissional siliconado, que eles chamam, tá? Que você consegue usar de um lado e de outro em algumas marcas. E geralmente vende a resma, é uma caixa com 500. Tem lugar que vende avulso, eu não sei recomendar isso para vocês. Eu quero muito ter alguém para colocar lá no site para recomendar, sabe? Porque seria muito bom. Esse papel é bom porque você consegue cortar, você consegue botar em tabuleiro, ele é muito melhor que o Doveraça, inclusive, mas não temos muito disponível para nós de casa, então é isso aí. Tem gente que gosta de pegar um tapetinho de silicone e cortar, botar no formato do pão. Assim, eu acho um desperdício do tapete de silicone, mas tá tudo bem, cada um faz desperdício com o que quer, ninguém perguntou minha opinião, mas como o canal é meu, tô dando aqui minha opinião, porque eu posso dar minha opinião aqui. Né? Ainda não proibiram, né, Rodrigo? Você ainda não me proibiu de dar minha opinião. O que é menos urgente? Menos urgente é vocês
comprarem uma pedra, tipo pedra de pizza. Mas cuidado, eu já tive uma pedra de pizza que era fina e que, assim, não presta. Eu comprei uma pedra do mesmo material dessa panela de sabão, sabe? Dessa de pedra sabão. É uma pedra mais grossa. O Rodrigo diz que tem lugar que vende a pedra refratária, né? Né, Rodrigo? O quê? De pizza? Não, de pizza não, lindo. Aquela tem um povo aí que coloca no forno de casa. Se vocês forem fuçando no site de gringo, geralmente gringo adora pegar e customizar o forno de casa. Ele forra todo o piso do forno, tá? Logo na primeira gradezinha, com pedra refratária, para fazer de conta que é um forno de lastro. Então, quem tem essa opção é muito bom. Por quê? Porque aí não precisa de panela nenhuma, tá? Mas eu não sei onde vende essas pedras, aí vocês se virem aí. Mas isso não é tão urgente, porque se você tem a panela e se você tem paciência e forno, tá tudo certo. Agora, se você quer começar a customizar seu forno, aí você vai lá nos negócios de gringo, que eles são muito mais antigos que a gente, e eles têm mil e uma soluções mirabolantes. Só cuidado para não mexer muito no forno, porque tem um povo aí que chega a explodir forno e é perigoso, tá? Tem um povo que começa a se empolgar e muda negócio de elétrica, bota mais negócio. Aí, assim, tudo tem limite nessa vida, gente. Não precisa disso tudo, tá? Quando eu falo para vocês aquecer, que eu já andei comentando, eu sei que a minha panela de pedra, além de perder calor mais devagar, ela retém aquele calor, lógico, por isso que ela demora para perder o calor, mas eu também demoro para aquecer essa panela. Então isso vai lá em cima no protocolo que vocês vão ter que traçar para vocês, individuais na casa de vocês. Dependendo da panela e forno, você vai chegar a um número X de tempo para aquecer essa panela, tá? Como é que você vai fazer? Coloca um termômetro, tá? Às vezes a gente vai... Tem gente que tem aquele disparador, é muito bom, porque aí você não precisa ficar colocando uma sonda ou alguma coisa que encoste, ou tenta ver se coloca perto a sua panela do termômetro, porque aí se a panela está perto do termômetro, ela vai estar mais ou menos na mesma temperatura do termômetro. Eu gosto de deixar ela perto, sabe? Assim, não tenho nem muita opção, porque o Britânia é pequeno, então acaba ficando mesmo, tá? E quanto mais você aquecer, quanto mais paciência você tiver, mais lerdo e paz de espírito você pode ter para cortar teu pão e colocar dentro da panela. Por que eu estou falando isso? Se você não aquece direito aquela panela, ou se você trabalha com uma panela que é fina demais e ela perde a temperatura muito rápido, você acaba fazendo as outras coisas rápido, tá? E às vezes no início isso não é bom. Mas, por outro lado, se você tem um forno que sobe de temperatura muito rápido, você pode se dar o luxo de trabalhar com uma panela fininha. Por quê? Porque teu forno chega numa temperatura alta, então você compensa. Mas isso é a lei de cada casa, tá? Agora você somar, imagina, panela fina, forno mais ou menos, pessoa que faz devagar, complica. No final, lembra, bola de neve, né? Aquela coisa que vai só piorando. Não criem armadilhas para vocês mesmos. Tá na mão de vocês. Tipo, olha aqui, botei isso que era para eu lembrar. Sempre que eu estudo, eu invento umas musiquinhas. Mas assim, quando eu boto assim, não seja Zeca Pagodinho. Gente, Zeca Pagodinho, eu falo pro Rodrigo, né? Aquele negócio, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Então, quando você deixa a vida te levar, você sai fazendo um monte de coisa errada, um monte de coisa que você não tem controle, você sai repetindo um monte de coisa que um monte de gente tá falando no monte da internet, tá? Então, assim, deixa de cantar a música do Zeca Pagodinho. Não precisa virar Lobão, que tá na vida louca, tá? Que começa a fazer tudo, né, da cabeça. O que você tem que entender é que diferentes materiais geram diferentes opiniões, tá? Eu não sou a dona da opinião, eu sou a dona do quê? Do meu resultado. E aí eu pego e conto o meu resultado para vocês e aí conto como que eu tive o resultado. Eu não vou ficar debatendo o resultado dos outros, porque não é a minha função, certo? Minha função é pegar e falar para vocês, ó, testei isso aqui, pô, isso aqui não curti. Ó, isso aqui eu testei, isso aqui eu gostei muito. Faz aí porque você vai chorar menos na tua casa, porque eu chorei muito até isso.
Então tudo vai tendo um tempo para processar, tá? Então nada vem do além, tá? Então sempre que vocês olharem uma coisa na internet, porque ultimamente as coisas vão sendo faladas numa velocidade e as coisas e os especialistas e os master gurus do pão vão aparecendo numa velocidade que, assim, eu acho muito bom todo mundo vir para cá para a aula, aproveitar. Acho muito bom o conhecimento ser não compartilhado, e sim jogado, explanado no ventilador, assim, paf. Eu acho que tem que ser assim, tá? Para algumas coisas. Mas algumas coisas muito específicas que eu falo na aula e falo desde o ano passado no curso, algumas recomendações que eu falo para os alunos, do tipo protocolo, de anotar, de fazer o manual, de se fotografar, eu não ouvia sendo dito alguns anos atrás, sabe? Então, quando vocês olharem algumas coisas, a sugestão que eu dou é uma sugestão que a minha filha me deu, tá? E que é muito boa. Stalkear, né? Stalkeia o perfil da pessoa que está te falando coisas com muita autoridade. Cara, vai lá stalkear o meu. Eu convido você a stalkear meu perfil e você vê há quanto tempo que eu trabalho na mídia digital, há quanto tempo que eu vivo disso, tá? De tipo de pão mesmo. Há quanto tempo que eu troquei minha profissão e que eu realmente sou muito autêntica. Então, eu não tenho medo de botar a cara aqui para vocês responderem não. Por quê? Porque ajuda muito. Me ajuda, porque eu tenho com quem conversar, porque o Rodrigo já pira, né? Tipo, tanta coisa que a gente fica falando aqui. Mas eu não quero também que vocês saiam muito confusos. E aí fiquem meio lobão, tipo, na vida louca bandida. Porque a internet tá, assim, um festival de coisas, gente. Todo mundo é dono de tudo e todo mundo sabe de tudo. Quando na realidade é isso aqui, ó. São diversos materiais, diversas opiniões, tá? Mas o que vocês têm que ver é o tempo que a pessoa está nisso, tá? O tempo é muito soberano, tá? Para tudo. Então, às vezes a pessoa veio do além, tá? Veio do além, como aqui em casa a gente fala. A pessoa brotou do além e vem com muita autoridade. E isso é complicado, tá? E a gente aqui está fazendo material de todo dia, 100% do dia, trabalhando nisso. Para quê? Para trazer uma novidade para vocês não sofrerem, tá? E para terem uma coisa acessível, que afinal de contas, você ter um forno Britânia de 300 e poucos reais, né, Rodrigo? Que muitas vezes você consegue dividir em 12 vezes, sei lá, o Rodrigo dividiu no máximo que ele podia. E uma panela, pô, o suficiente para você brincar, ser feliz em casa, entendeu? A gente tira até panetone de um forno desse. Então, o fundamento que a gente passa aqui é para vocês individualizarem na casa de vocês, tá? Chegar nesse protocolo tintim por tintim, através de quê? Dessas comparações aqui. O livro, muitas vezes, faz a gente errar. Então, assim, não adianta nada pegar o livro, tá? E fazer 500 milhões de resumos. Isso não leva a lugar nenhum. O que leva é o tempo de você aplicar e testar tudo aquilo em diversos equipamentos, em diversas rotinas, em diversos momentos, em diversas umidades e situações adversas mesmo, né? É você sair para um outro lugar, encontrar um forno exatamente da mesma marca que o seu e ele não ter o mesmo desempenho, né? E você baixar a bola, por quê? Porque você não sabe tudo, né? A gente não sabe mesmo. E aí quando a gente pega e vê o início da aula, a gente tem que estar atento a isso. Ó. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Então, assim, procurar as coisas sem saber o que está procurando, não adianta. Não adianta procurar pestana se você antes não procurou traçar o protocolo do teu forno. Não adianta você querer pão com alvéolo se você não entendeu o seu forno. Não adianta você querer caramelização de pão se você não entendeu o seu forno. Porque algumas coisas, a maioria das coisas que entram no forno, invariavelmente dependem do forno, tá? E dependem de quem? Do ser humano que opera o forno. Tadinho do forno, ele não pode ter toda a culpa. Então, assim, depende de você, tá? A faca e o queijo tá aí, tipo, ó, compra o teu termômetro, pega e faz as suas comparações, escolhe um livro, cara, ou pega no Google.
Se você tem um site lá, sei lá, eu tô falando do site mais famoso, Panelinha, tudo gostoso, sei lá, tem um site que assim, todo mundo digita, né? Se você tem muita coisa, ou sei, tem uns perfis que sempre. Ah, tá, olha, o nandabenites.com é muito bom. Não, é porque tem uns emblemáticos, né? Tem uns perfis muito antigos também que sempre colocam receitas com. Então, assim, tem blogs muito antigos, tipo Vovó Criança Virgem. Se vocês veem coisas muito antigas há muito tempo, antes mesmo de fazer pão, pegar a temperatura dos outros e fazer a sua, paralelo da sua. Ou pegar a temperatura dos livros e fazer a sua. Isso é que vai pegar e fazer você mapear, diagnosticar seu forno e ter o melhor desempenho. Eu tenho muito aluno que fez isso, tirou o máximo do seu forno e resolveu partir para a próxima. Vida que segue. Pegou e falou, não, chega, cansei desse forno, realmente já fiz tudo que queria com ele, agora eu tô com uma graninha, vou comprar um outro. Aí, qual que você indica? Cara, assim, é difícil. Brastemp é bom? Cara, o Brastemp gourmet de embutir é bom, é maneiro. Mas o pessoal que compra diz que estraga muito, que dá muito pau. E aí, como é que eu vou falar? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são duas, ó, a maioria das pessoas que eu conheço que são duas, usam o forno e diz que é bom. Mas eu não tô lá convivendo com esse forno, entende? Então, assim, eu convivi com o Electrolux, que eu achei muito ruim. Mas tem gente que convive com o Electrolux e acha ele bom. Então, assim, isso é muito particular. Agora eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Vocês não pirem. Não pirem. E assim, gente, stalkear é muito bom. Stalkear é vida. Stalkear mostra a verdadeira face das pessoas que vocês de repente não conhecem. Porque eu tô chocada, porque daqui a pouco as pessoas vão até falar que tinham intolerância a glúten e que estão fazendo fermentação natural porque descobriram que é melhor para a saúde. Hello, né, gente? Isso aí é a minha história, né? Assim, basta ver quantos anos eu fiquei no Instagram postando pão sem glúten. Então, assim, a gente fica de olho. Tô esperando aí as perguntas de vocês. Quantos temos na sala, Ciro Rodrigo? 326. Cara, vocês são preguiçosos esses likes. 340. Não, desculpa, retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Desculpa, tá, gente? Tipo assim, cara, desculpa. Sabe de quem que é o tipo assim? Já falei, né? Do Eli. O Eli é meu amiguinho. Enquanto eu tô vendo vocês postarem aqui as perguntas que eu vou olhar, o Eli é um super amigo que eu tenho desde que eu casei, tá? Então, você tem experiência com também. Forno a lenha? Não, não tenho experiência com forno a lenha. Não tenho. E assim, eu adio essa experiência, sabe por quê? Porque o dia que eu tiver, eu tenho certeza que eu vou gostar. E aí ferrou, meu filho, que aí meu casamento vai pro brejo, porque eu vou querer ter um forno a lenha e eu não tenho onde enfiar. Entendeu? Não tem. A verdade é essa. Pois é, já foi difícil enfiar o de lastro lá na garagem da minha sogra. Imagina se eu cismar com forno a lenha, gente. Gente, o dia que vocês olharem que a Fernanda tá com forno a lenha, é que nem água mineral. Tô rica, mudei de casa e tô com forno a lenha e tô tomando água mineral todo dia. Entendeu? Aí fiquei rica. Entendeu? Aí fiquei rica. É isso. Porque forno a lenha tem que ter casa. Eu não tenho casa para botar, na casa da minha sogra eu já enfiei o lastro, né? Então é isso, né? A saúde do meu casamento depende de eu adiar esse conhecimento do forno a lenha. Depende da gente adiar. Mas eu vou ter um encontro com ele esse ano ainda e vamos rezar para não surtar no forno a lenha. A Mas, diferença de assar na panela, pera aí, Rodrigo, calma, fica calma aí. Fica calma que eu tô deixando eles falarem aqui. Vou deixar vocês falarem aqui, porque eu tomo minha água, tá tudo certo. Que eu quero responder as perguntas de vocês. Hum, cadê? Peraí. Eu vou rolar aqui a marca da panela. Staub. Peraí, deixa eu botar aqui. Marca. Eu entendo, tá? Negócio de marca. Porque eu também adoro marca. Ah, quem não gosta de marca, gente? Ah, vai deixar de ser chato. Marca é legal, pô. Vai dizer que a galera não gosta de Apple, de Adidas. Não gosta, não. Não gosta. Ou Sony, Canon. Não gosta. Ninguém gosta. Apple, então, ninguém gosta de iPhone. Galaxy. Gente, as pessoas gostam. Panela, marca da panela, Staub. A outra é de pedra sabão.
Cara, eu sou intolerante. Eu sou intolerante porque eu tenho enxaqueca. Eu tenho enxaqueca e tenho aquele negócio no intestino, aquela cola. Eu não como muito não, cara. Bolo pra mim é fatal. Bolo pra mim é fatal. Eu viajei, 2 semanas eu fui pra Curitiba, né? E aí uma das únicas coisas que eu não provei foi bolo lá, né? Porque bolo é fatal, o bolo não fermenta e o bolo eu como, é bater e valeu, cara. No dia seguinte eu tenho dor de cabeça. Então eu prefiro não arriscar. Quando eu tenho um lugar que eu tenho que provar muito pão, eu deixo de provar um bolo. Ou às vezes como um pedacinho muito pequeno, porque não é legal pra minha vida. Já foi pior, tá? Depois que eu me tratei bastante tempo, melhorou muito. Fermentação natural também melhora muito a qualidade da farinha. Que saco é esse? Cara, é um saco que o pessoal assa frango, tá? Gente, meus alunos são super criativos, vocês não têm noção. Colocar a marca da panela. Botei aqui, ó, Staub. Mas, gente, Staub é pra ser feliz se tu tá com grana. E se você vai cozinhar na panela também, porque a panela pra cozinhar é master. Master, master, master. Cara, Rodrigo, será que você consegue abrir aquela caixa lá e pegar uma folha daquele papel? Eu não sei se vocês querem ver, mas o papel silicone. Cuidado, Rodrigo, que tá aberto, tá? Ah, meu bicho, não bota meu bicho assim, não. Então, Adriane, folha teflonada é aquele negócio que eu falei. Tamanho da panela para assar pão. Maria Aparecida, tem o tamanho das panelas lá no site. Eu vou pedir pro Rodrigo cortar, recortar e colar e botar no chat. Tem o tamanho dessas panelas. Né? Olha aqui, ó. Vou botar grande. Gente, o Rodrigo vai botar grande rapidinho. Só rapidinho. Foi, Rodrigo? Já foi, já mostrei. O negócio é pegar é diferente. É, o negócio é pegar, ele é siliconado. Agora guarda lá minha folha musa diva. Vou dobrar. É, dobrada mesmo. Não é dobrar, pelo amor de Deus. Tem muita gente que acha. Em outras aulas, algumas pessoas no chat falaram: eu uso uma folha assim, 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 assim. Essa folha aí. Tem uma folha do AliExpress também. Não, para com isso, Rodrigo. Eu não gosto disso. Para. Porra, eu não gosto do Ali. Não gosto. Ah, por que que você não gosta? Pô, porque eu tenho muito amigo que vende as paradas aqui e, pô, é difícil e aí vai a Ali. Pô, eu fico revoltada, o Rodrigo sabe. Sim, a Cris usa o tapetinho. Mas é um tapetinho genérico. Ninguém vai comprar um silpá maneiro francês pra cortar e fazer isso, né? Pelo amor de Deus, que é um crime. Ó, papel manteiga, não. Papel manteiga gruda tudo. E assim, vamos deixar bem claro, a Nanda não mandou você comprar Staub, pelo amor de Jesus Cristo, senão amanhã meu nome... O pessoal entra pra ver o preço da Staub. Senão meu nome tá na boca do sapo, e aí depois as pessoas vão falar assim, caraca, a mulher é rica, tem uma Staub. Ó, eu não contei, então, não contei a história da Staub, que é muito verdadeira. Eu sempre cobicei a Staub, tá? E aí, eu dei muita sorte, que a minha primeira panela de ferro era pequena, eu ganhei uma francesa de uma amiga minha na faculdade. Né? Ela me deu porque eu não tinha, e ela disse que eu precisava ter, porque ia mudar minha vida. Realmente mudou, né? Porque depois eu só queria usar aquela panela. E aí, eu descobri a Staub, e eu achei ela melhor do que a Le Creuset. Muito melhor. Desculpa aí quem tem Le Creuset, mas Staub é beijinho no ombro mesmo, tá? É muito mais foda. E aí, é panela. E aí, beleza, fiquei sonhando. Aí um dia o Rodrigo teve um amigo que foi morar um ano fora nos Estados Unidos. E na volta ele tinha direito a trazer um container. E ele sempre comia aqui em casa. E ele sempre gostava das paradas que eu fazia. E ele falou assim, cara, se a Fernanda quiser, fala pra ela que eu trago o que ela quiser de panela. Cara, eu escolhi 4 Staubs e ele trouxe. É isso, gente. E o dólar naquela época não era nem 2 para 1. Então, assim, foi preço de banana. O Rodrigo me deu, assim, de presente. Né? Era uma beleza. Então, cara, foi essa a história da minha Staub. Depois as outras duas eu comprei, cada vez que eu viajava eu trazia uma na mala. Porque eu queria ter de outras cores, assim. Aí começou a futilidade, né? Podia trazer 32 quilos, o dinheiro era bom. A gente vive uma vez, gente, é o que eu tô falando. Agora, não precisa da Staub, pelo amor de Deus, tá? Isso é só pra quem realmente...
Gente, litros eu não gosto, tá? Eu gosto de medidas. Rodrigo, tem as medidas aí, porque a minha cabeça. A medida da sua é, bota aí, 28 de boca Olha, a e minha tem. 13,5 de Peraí, altura. Rodrigo, calma. A minha tem 28 centímetros de diâmetro de boca. Diâmetro de boca. Ó, E 13,5 de altura. 13,5 de altura. Essa aqui é um pão de 1 quilo. Cara, isso aqui cabe um pão de 1 quilo, tá? 1 quilo de massa aproximado cabe aqui, tá? Tem gente que compra a oval, que geralmente a oval da Staub sempre entra na promoção, ela é meio preterida. Aí é tranquilo, gente. Se você comprar oval, você faz um pão menor. E vive o momento de ser feliz também com a panela oval da Staub. Pô, eu tenho um aluno que viveu esse momento porque ele pegou uma super liquidação. Então, cada um tem que viver o seu momento, né? Eu quero ter uma panela oval da Staub porque eu acho lindo. Mas isso é em outro momento, não estamos nesse momento agora. Que eu prometi, como eu falei pra vocês, não ficar comprando. Panela, panela. Então é o seguinte, não precisa comprar Staub. Vou repetir 500 vezes isso. E assim, essa Staub gigante entra no Britânia, tá? Agora tem que ter a manha pra botar. Bota uma alça enviesada assim pra frente, porque aí você puxa e aí consegue enfiar a sua mão. É justo o negócio, por isso tem gente que usa luva, tá? Raquel, beleza, cara. Aqui é iniciante, aqui é de tudo. Aqui tem múmias, iniciantes, inocentes. E fica tranquila, o curso é para todos. A aula ao vivo também é para todos. Cada dia você absorve uma coisa. Hoje você tá menos, ó, ela botou assim, desculpa a ignorância. Cara, nem precisa se desculpar. Eu também tenho ignorância em várias coisas, pode acreditar. Inclusive, tem gente que fala que eu sou ignorante, né? Que eu sou grossa no nível ignorante. Mas tá tudo certo. Eu nem me magoo, porque tô nem aí. Nanda, qual a diferença de assar dentro da panela ou apenas na assadeira? Então, o que vai mudar? Muito boa, muito bom, Marco. Olha só, a panela é a simulação de teto e piso do forno de lastro, que é o forno da padaria, aquele da guilhotina, aquele ramalho que você vê que eu tenho lá na garagem profissional. Então, geralmente o forno da padaria, o forno guilhotina, tem as pedras refratárias no piso, que tem uma resistência embaixo, e em cima ele tem resistência também. Então a panela, você simula o teto e o piso. Por isso que a gente precisa aquecer e ligar todas as resistências quando a gente está no forno elétrico de casa. E quando a gente tem um forno a gás que também tem queimador em cima, eu mando as pessoas ligarem tudo. Liga a porra toda e vê o que acontece. Porque tem que testar. Tem muita gente que não tem necessidade de ligar o queimador de cima, tá? Mas tem muita gente que tem. Agora sim, a cozinha fica quente, tá? Aqui em casa pelo menos fica. Então, o que muda é o tipo de textura final da sua casca. Nesse tipo de assamento, de processo de assar dentro da panela, você acaba tendo pão com a casca mais crocante, fina ou grossa. Isso vai depender de como você está fazendo seu pão, tá? A gente, Bota aí que a panela de ferro também serve, não pode não. ó, Mas se for Staub, a panela Rodrigo mandou botar panela, panela de ferro de panela 50 também serve. de pedra. De R$ 80 também serve. R$ 80 Ainda que serve. é muito grande. Mas olha só, eu dei as medidas da minha Staub. Procura dentro dessas medidas uma panela de ferro genérica ou uma panela de pedra, tá? Por quê? Porque essas são as medidas que você consegue fazer um pãozão. Então, se você quiser fazer um pãozinho, você usa a mesma panela. Entendeu? Para que você vai ter uma panelinha, aí o dia que você quiser fazer um super pão, não tem panelinha. E pagou caro do mesmo jeito. Mas, olha só, Juca, a gente não tá falando aqui de forno de lastro, mas no lastro não joga água não. O meu lastro tem vapor, mas tem lastro que, não sei, né? Aquela coisa. Grazi, isso não é hoje não, mas tá tudo certo. Nanda tem panela Então, o Dutch Oven é exatamente isso. É quando eles fazem tipo aquele negócio de cobrir comida. Na realidade,
embaixo é raso, como se fosse um prato, e em cima é o cloin, né? O negócio que cobre, mais assim abauluado. É o Dutch Oven. Dutch Oven é a técnica, é o alemão que inventou esse negócio aí. Hoje não é de pão, é de forno e panelas. Não, no Dutch Oven a panela não é Silvia, não é oval não. Ela, sabe aquele negócio de desenho animado que a pessoa, que o garçom vem, tem um negócio que cobre, que é redondo. O Dutch Oven é exatamente assim, ele é redondo, só que a parte de cima é mais funda e sai, justamente para a pessoa poder colocar o pão sem ter profundidade e queimar as laterais da mão, né? O gringo lá fora faz uma panela só para brincar disso, gente. É muito chique, né? Queria tanto que alguém fizesse isso aqui no Brasil, mas. Até tem. O cara da panela de ferro tem uma que é como se fosse uma frigideira, mas eu acho muito baixa, tá? A panela. Eu acho. Então aí acaba tendo que fazer um pão menos. Não pode fazer um pãozão. Mas também faz um pão bem grande. Faz um pão de 800, 700 e pouco, que é um pãozão. É, gente, se você tem panela pequena, é exatamente isso que o Rodrigo falou. Faz um pão pequeno, cara. Pô, o máximo que vai acontecer é tu fazer em 2 vezes. E tem uma panela de ferro Venâncio. E consigo fazer os pães bem maneiros. Você já ouviu falar alguma? Cara, não ouvi falar dessa panela, mas é aquele negócio. Diferentes materiais, diversas opiniões. Se funciona pra você, ótimo. É isso que você tem que pegar e ignorar todo o resto do mundo. Tipo, você contra o resto do universo. Se a tua panela tá funcionando pra você e te dá o resultado que você conseguiu e aceita e gosta e tá feliz, dane-se a panela dos outros, dane-se a Staub, dane-se a panela de ferro, dane-se o saco, dane-se tudo. A panela tem que ter tampa, né, gente? Gente, gente, por favor, me ajuda. Tem que ter tampa. Por que eu não falei do vapor? Porque hoje eu não estou falando de assar, hoje eu estou falando da panela. Geralmente eu borrifo contra a tampa. E também não borrifo muito, mas isso é uma outra etapa. A gente vai fazer uma outra aula que eu vou fazer de novo o pão, e aí vocês vão ver. É, vai ter um pão surpresa. Vou fazer um pão super legal para vocês, tá? Lá, lá, lá. Então, eu já vi essa marca aqui, ó, Felipe. Fumil, já vi. Exatamente, já vi isso aqui. Tentei comprar e não consegui. Cara, eu já tentei comprar de muita gente, mas as pessoas são muito ruins de jogo, né? Então, panela de cerâmica serve. Cuidado só também. Uma coisa, quando vocês tirarem a panela, não sei se vocês percebem em alguns vídeos que eu boto, parece meio feio, mas eu coloco um pano de prato e boto a panela em cima. Por quê? No meu caso, eu tenho uma panela que está com esmalte, mas ela tá, independente de ser esmaltada ou não, é uma panela que está super quente, está mais de 200, e eu vou botar numa pedra de granito. Então eu acho que assim, existem as quebras de temperatura e os choques. Para evitar o choque com a minha pedra e a panela que está muito quente, eu boto um pano, tá? Eu acho que é muito melhor para a vida útil da minha pedra de bancada e da minha panela também, tá? Em termos de dilatações de material. Pedra refratária subir, sim, pedra refratária, mas tem que ser uma puta pedra, tá? Pedrinha, pedrinha não serve, é pedrão. Geralmente quem gosta de fazer é o pessoal que customiza o forno, forra todo o forno ou tem uma pedra boa, grossa e deixa aquecendo bastante tempo. Super funciona. Se o forno em questão não tiver ventoinha ou se o forno em questão você conseguir desligar a ventoinha, porque não pode ter ar circulando, tá? Senão não tem pestana, é muito difícil. Porque aquele vento da convecção acaba atrapalhando. Até pode ter a pestana, tá, gente? Não quer dizer que não vai ter, mas é muito mais difícil. Porque aí acontece o lance de outra distribuição de calor em menos tempo, de outra forma. É outra história. Tem ar junto na parada. Não, Rodrigo, não fala assim. As pessoas não são engenheiro. Fica quieto.
Gente, o Rodrigo quer inventar umas paradas aqui pra complicar a cabeça de vocês, gente. Ainda bem que eu existo. Tarará. Cara, Larissa, não sei, mas já ouvi também um povo dizendo que tem umas panelas que enferrujam. Cara, assim, esfrega bem, usa e reza. Vai usando, vai vendo. Mantém seco. É, mantém seca também. Cara, manter seca é fácil. É só você deixar ela lá no forno quente, esfriando. Até, tipo, o forno ficar completamente frio e ela também. Com certeza ela vai estar super seca. Gente, tô até com vergonha de perguntar. Não entendo. Não, olha só, Kelly. Não tem nada a ver. Pode perguntar. Forno de lastro é um forno profissional. Convecção geralmente tem ar. É, e o forno de casa é o que estamos falando aqui, porque olha só, conta pra nós aqui, ó. Forno de casa, tá? Porque as pessoas não têm lastro em casa, nem convecção, geralmente. Elas têm um forno elétrico, normalzinho, tranquilo, ou um forno com gás. Vamos ver aqui. Troquem contatos também no chat, que é bom para vocês trocarem informações, se conhecerem. Vou dar mais uns 5 minutinhos aqui para vocês. Tem que passar óleo nas panelas. Ah, Joana, você passa óleo? É Joana, viu? Super dicas lá de Portugal, tá achando que é? Se mete a besta não. Cara, mas assim, é o que o povo aqui bisunta de óleo, né? Aí já viu. É pouco. Aí a Joana já tá falando aí pra vocês. Inclusive ela falou lavar bem. Eu já esfrego mesmo com uma esponja e tá tudo Porque certo. a gente não tem de ferro, Que não é que é galvanizado, né? É. É porque tem uma troca mesmo. A gente já teve uns tabuleiros que enferrujaram aqui, lembra? nossa, muito. Que eram de Portugal, Joana. É porque é o tipo de tratamento também que dá no ferro. Faz com que ele, o tipo de não tratamento, na realidade, né, Rodrigo? Que faz com que ele enferruje ou não. E aí por isso que tem as diversas qualidades de panela. Tudo vai cair naquele funil preço, né, gente? Infelizmente, tá? Infelizmente, cai no funil preço. Então, para isso, a gente sabe que aqui tio Rodrigo mandou botar, né? Que a panela de pedra de R$ 80 serve. Falaram que não estava 80. Eu Não, que não, paguei. o Rodrigo disse que é o que ele pagou. Pode ser que esteja 120, mas assim, garanto que não tá a coisa extorsiva que está a Staub, né? Staub é aquela coisa que é para a família inteira fazer uma vaquinha e mesmo assim tem que ser uma família bem grande. Essa aqui, pô, fala quanto que eu paguei nela. Qual? Essa cristal, Não, foi ridículo, gente. Vamos nem contar que vocês vão ter ódio de mim. será que eu conto ele? Quanto que foi essa Staub? Quanto que foi? Foi Na ridículo. época foi R$ 220. Ó, foi a 220. Não, foi menos. Não, foi 120 Foi dólares cento, e tava deu 1,6. 180. Deu 180. 1,6. Não deu nem R$ 200 essa panela. Gente, o que é R$ 200 hoje, gente? Porra, R$ 200, caraca. É Pouco dinheiro? tempo. É dinheiro? É. Mas na época não deu nem 200 a minha Staub. Não deu nem 200. Tudo são oportunidades. Eu podia chegar aqui e falar, não, porque a Staub, que não sei o quê. R$ 192. O quê? Foi essa panela. O Rodrigo tá vendo tudo. Tá lembrando, tá puxando lá o histórico na Amazon. Cara, Ana, olha só. Eu não posso te falar isso, por quê? Porque eu não quis fazer isso, mas eu já andei vendo por aí, já andei stalkeando alguns gringos, que tudo depende. Tem gringo que tudo depende do isolamento do forno. Quando a pessoa bota só no fundo e é suficiente, tudo bem. Mas tem uns doidos que forram tudo. Eu acho isso bem perigoso. O Rodrigo até explicou pra mim, teve uma época que eu até queria fazer isso. Por quê? Porque o forno, ele foi feito para funcionar de uma determinada maneira. Quando a gente começa a customizar, começa a ficar perigoso. Então, assim, cuidado. Não é, Rodrigo? É.
Ele não foi feito para isso. Aí você acaba meio que acumulando um calor que o material dele não foi feito para isso. Então, assim, esse é o momento que você deve parar. E às vezes nem aparece É, no forno, né? Frente do forno. não, é estoura. História de É perigoso. Então, assim, eu adoro customizar as coisas, mas aí gente, temperatura muito grande. a gente tem que. Hoje é Milão. Hoje é Milão, mas tal. R$ 1.000 no restaurante. É mil. Caraca, eu não sabia Açaí não. tá R$ 1.000. Caraca, tô rica, gente. Gente, se junta para comprar farinha aí. Farinha é outro Precisa de problema. CNPJ, não precisa. Dependendo do estado, precisa. Ah, tá. Não posso afirmar. Aqui no Rio não precisa. Aqui no Rio, dependendo da pessoa que te vende, sim. Mas geralmente não. Geralmente aqui é pessoal é fazemos qualquer negócio. O Rio é ruim para muita coisa, mas para vender farinha não é ruim não. É melhor que muito estado. A você que se de São Paulo compra em pessoa física, isso aí Pois eu tenho umas alunas de São Paulo também que eles fazem isso, mas eu acho natural, né, gente? Às vezes tem mínimo mesmo. é muito legal do mar. Melhor que os franceses, que exigem que você compre no mínimo 25. O mar tá fazendo uma coisa muito legal aí. Nanda, você falou que os gringos colocam pedra refratária, nesse caso não precisa de panela. Sem o vapor o pão ficaria. Sim, ficaria muito diferente do assar. Cara, olha só, o fato de você botar a pedra não quer dizer que você não vai botar o vapor, tá? A gente só trocou pedra refratária por panela. A gente vai gerar sempre um pouquinho de valor não, de vapor. Valor a gente gera a aula inteira, mas vapor você gera só um pouquinho. E a quantidade de vapor não precisa ser muita, gente. Por quê? Quando a gente vê um vapor de um forno profissional, vocês têm que entender o seguinte, que, cara, é isso que eu falo, que algumas pessoas vêm falar um negócio que é tipo guru do pão, a pessoa não entende o paralelo, tá? O, o vapor, tudo que a gente faz em casa é tentando replicar uma realidade que não é doméstica, certo? Então o que que acontece? O forno profissional, ele tem um super vapor. Mas por quê? Porque, gente, ele guarda muito calor lá dentro, tá? Porque a pedra guarda mesmo a temperatura. Não é igual a nossa panelinha que fica lá a duras penas para esquentar e que a gente tira e que perde calor. Então o negócio é o seguinte, se você enfiar muito vapor na tua panela de casa para um simples pão, eu já vi gente botando, caraca, muito. Até eu no início botava muito. Ele acaba ficando até com bolha, tipo dá pururuca, a casca fica estranha. Por quê? Tudo que é demais não fica legal. E no vapor é na medida certa. Por quê? Quando você dá o vapor, você está querendo prolongar aquela gelatinização e a casca ficar dura para dar mais tempo do teu pão desenvolver e ter uma qualidade X de casca, tá? No forno profissional, você tem um super vapor. Por quê? Porque é muito quente. No forno de casa não precisa, tipo, toalhinha envolvida em não sei o quê, pedras. Gente, relaxa, dá duas borrifadas e tá ótimo. É um pão, um pão num forno que não tem o desempenho de profissional. Logo, gente, não joga no vapor a culpa das coisas, tá? Por quê? Porque as pessoas acham o vapor é praticamente uma crença limitante da galera de casa. Por quê? Porque tem esse povo aí falando, um bando de abobrinha. Então o que acontece? Eu vou tentar gravar, é porque eu tenho que estar com alguém lá na garagem para gravar a quantidade de vapor que é no forno. É muito. Então, assim, a pessoa que é leiga no assunto e na vivência, ela acha que ela tem que gerar esse muito em casa também para um pão. Chega a dar vontade de rir, né? De pena. Que não tem raciocínio lógico, né? Tipo, muito pão, muito calor, muito vapor. Pouco pão, desempenho de perda de calor, pouco vapor, né? Senão você vai até baixar a temperatura que você conseguiu. Então, tem que entender, né? Que o vapor também cai a temperatura, até mesmo no forno profissional, tá, gente? O meu tem uma caldeira e que aquece, e mesmo assim, quando eu dou o vapor, cai 2 graus de temperatura do meu piso, do meu teto. E do meu piso, se não tiver muito mais quente, também cai. Então, vai vendo as abobrinhas.
Jonathan, depois a gente vai, vem para aula, Jonathan, que a gente Teste vai, de farinha. vai para o teste de farinhas. Eu tô pedindo mais uma vez, toda aula, tô pedindo, né? Mandem os testes de farinha por e-mail, os videozinhos. Vai lá no meu canal, já tem. Cara, a Silvia mandou, ela foi super gente boa, já mandou de uma farinha sinistra lá de fora e mandou de uma outra daqui, não foi? Foi, mandou Foi. a Paulinha. Mandou a Paulinha, que é super bem conceituada, e mandou a King Arthur Flour, que é uma farinha muito boa. Então, eu já postei 3, que foi do dia da aula, e cabe a vocês aumentar esse banco de farinhas para vocês terem uma comparação, tá? É visual, é comparativo. Porque tem um povo que vai lá e fala assim: viu o teste? E daí? Pô, e daí pim, né? Só dá vontade de falar isso. Aí pim, né? Quando alguém fala assim pra mim, e aí? Eu falo, e aí pim. Porque, pô, o teste é comparativo. Você olha como é que comporta uma farinha, olha a farinha B, a farinha A, a farinha C e tira suas conclusões, né? Tipo, ó, aquela esticou mais, aquela esticou menos, aquela, né? Você vai vendo. É observando. Beleza? Exatamente. Tem um monte de gente vendendo farinha. Lá no site tem também. Lá no site tem várias pessoas que eu recomendo. Não conseguiu com aquelas? Cara, não desanima, não fica de chororô. Tipo, o chororô não leva a lugar nenhum, tá? Não leva, juro pra vocês. Por quê? Porque eu já fiquei de chororô com muita coisa. Sempre que eu fico de chororô, eu não saio do lugar. Agora, quando eu pego e estufo, aí eu começo a clicar no Google que eu resolvo o meu problema. Mandou o Rodrigo achar. Eu também mando o Rodrigo achar que o Rodrigo é ninja também. Mas eu só mando o Rodrigo procurar depois que eu já, porra, tô procurando uma forma, vou falar pra vocês. Tô procurando uma forma da Nordic, na Nordic, vou botar aqui. Por favor, me ajudem. Me ajudem. A Cris sabe, a Cris é uma aluna minha, que eu já até tô monitorando vários sites. Nordic, tá? Eu quero uma forma da Nordic que é de colmeia. É fofa. Eu quero a forma. Dá licença? Eu quero a forma. E quem achar pode mandar pro meu inbox, para onde qualquer lugar que tiver contato meu, até pro Rodrigo, que eu já tô falando que eu quero, então dane-se, o negócio é caro, eu quero. A Silvia está perguntando se o teste de farinha integral é igual. Sim, faz igual, Silvia. Faz igual e eu vou postar, eu vou ver se eu gravo da Fazenda Vargem, que é o que eu tenho aqui. E eu quero ir pra garagem, gente, porque eu tô doente, por isso que eu não fui pra garagem essa semana, porque eu não tô aguentando nem andar. Nem fui pra minha academia, que é a minha cachaça. Porque eu tenho praticamente todas as farinhas integrais ou semi-integrais das 5 estações. Acho que eu só não tenho uma. E aí eu quero gravar elas, né, porque são as farinhas que eu tenho pra mostrar pra vocês. E no curso eu tenho umas outras que eu gravei, né? E vocês têm que alimentar aquele banco de dados. O banco é para vocês. O banco é aberto, não é fechado, tá? Eu poderia ser filha da mãe e deixar o banco fechado. Inclusive, tô vendo a hora que alguém vai copiar meu banco também. Porque nego é terrível. Nego copia e ainda diz que é dele, com toda a força, né? A pessoa pega e fala, é meu. Ah, então, já fui no Santo Antônio. Alguém foi lá e comprou tudo. Comprou todas as formas. Mas eu já botei o Avise-me como. É que deve ter alguém que produz aquilo, cara. Comprou tudo. Pô, Estados Unidos tem tudo quanto é lugar, pô. Eu quero aqui, cara. Porque o frete pra vir pra cá vai dar o preço da Staub. Ah, que lindo! Maria Gregória. Qual o curso do Panetone? Cara, tem muita gente que compra curso pra dar de presente. Eu acho muito legal. A Silvia tem dois da Fazenda agora. Gente, a Fazenda Vargem é bem legal, tá? É bem legal. Ela tem uma elasticidade bem boa para integral, tá? Mas eu não uso pura, tá? Eu misturo. Por quê? Porque eu gosto de misturar. Vou dar mais. Gente, esses meus 5 minutos estão eternos, né?
vou me despedir de vocês. Me fala aí, Rodrigo, meus alunos na sala. Aí, vai. Um bando de bucha foi embora. A pessoa vaza. Aperta o botão vazar e ejetar. Então, gente, ainda não decidi o tema da próxima aula, porque é sempre assim, cara. Eu sou assim. Não me cobrem isso. O Rodrigo me cobra, eu detesto. Inclusive, eu acho que eu não consigo trabalhar em lugares que me cobrem isso, porque eu sou assim. Eu não gosto de regra, não. Eu gosto de algumas regras, mas assim, previsibilidade de sabores, de coisas fixas, me irritam. E aí afinal de contas, né, eu posso me permitir, né, viver mais livre. Tá? Então, boa noite para vocês. Viu? Fiquei bem quentinha. Olhem tudo na internet com muita atenção e muito cuidado, tá? Eu tenho vários alunos detetives, adoro. Adoro que eles me mandam print de tudo. São super detetives. E não percam a semana do pão em casa, tá? Gravei vários vídeos para contar para vocês da semana do pão em casa. Hein? Não foi, Rodrigo? O Rodrigo está editando os vídeos. Gente, muito bom. A próxima aula com certeza vai ser fantástica, que eu estou com algumas ideias. Vamos ver se o Rodrigo vai deixar. Porque tudo vai da saúde do casamento, né? Não posso estressar o casamento. Tá? Então pode encerrar aqui, seu Rodrigo.